Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional, o ambiente de prosperidade, o ambiente onde nós estamos cada vez mais evoluindo no autoconhecimento. E para que nós possamos evoluir ainda mais, prosperar ainda mais nessa terça-feira maravilhosa, nós estaremos aqui hoje com o nosso CEO, especialista em terapias integrativas, Celiane Cabral. Celiane, e essa obediência que as pessoas têm ao medo que paralisa? Que a obediência enorme é essa que nós vamos começar a trabalhar hoje, Celiane? Celiane, bom Bom dia, dia, Celiane! Celiane. Bom dia, negreiros. Bom dia a todos vocês que estão conectados no ICP Academy. Bom dia, Virgínia. Bom te ver por aqui. Que coisa boa. Tá ali a Wilma. Olha só, vocês que estão assistindo a aula pela primeira vez, conectada nesse ambiente, como o Negreiros muito bem falou, aqui é um ambiente de crescimento, é um ambiente aonde a própria ambiência já traz essa possibilidade. Por quê? Porque é um ambiente preparado para a gente aprender diariamente e aprender através da escolha, porque estar nesse ambiente é uma escolha que você fez. E às vezes a gente fica muito limitado em aprender só através das dores, através das emoções, e a gente esquece que a gente também aprende por repetição. Então, falar de inteligência emocional, falar de maturidade emocional, falar de autoconhecimento é algo que se faz necessário diariamente. E quando você escolhe estar presente neste ambiente, nesta ambiência onde gera um fluxo de pessoas buscando essa clareza, é algo muito maior. Por quê? Porque a gente escolhe estar presente com os nossos iguais, tá? Iguais em que sentido, Celiane? Essencialmente, nós somos todos iguais. Agora, a gente se junta quando a gente escolhe as mesmas coisas. Quando a gente escolhe estar presente num ambiente como esse, você olha para as pessoas que estão ao seu redor e diz: caramba, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas, na hora certa e no ambiente certo. Porque às vezes você escolhe até aprender, mas você vai para um ambiente inadequado. Isso acontece demais, demais. Às vezes você se arruma inteiro, vai para um lugar e nesse lugar você tem um propósito de aprendizado. E muitas vezes não tem essa clareza de o que eu vou aprender naquele ambiente, mas quando chega lá, o ambiente é disfuncional para aquilo que você foi buscar. E você não se identifica com o ambiente. E aí você vai, sai de lá, por não ter essa clareza, às vezes você acha que o problema está em você. E muitas vezes o problema está no ambiente. O problema pode estar na ambiência, que é justamente aquilo que aquele ambiente está ofertando naquele momento. Isso acontece dentro dos núcleos familiares. Lembra daquelas reuniões de família que você foi buscar só um acolhimento ou uma manifestação de carinho e de amor, e quando você chegou lá, não era aquilo que estava acontecendo? Acontece nos grupos das nossas amizades, acontece nos grupos religiosos, sim, que às vezes você vai com aquela expectativa enorme de que aquelas pessoas sejam pessoas que pratiquem uma compaixão, e quando você chega lá, a conversa às vezes gera em torno de fofocas ou de falar mais do inimigo até do que do próprio Deus, e você fica meio que perdido. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa clareza, não para excluir-se dos ambientes, mas para a gente ter força de contribuir efetivamente com os ambientes. Isso é um desafio consciente. E o que que acontece? O que que tudo isso tem a ver com o medo que te paralisa? Ah, tem muita coisa a ver.
mas é muita coisa mesmo. Hoje a gente vai trazer esse olhar para o medo de uma forma muito mais efetiva. Eu misturei um pouco dessa aula de hoje para ela ficar muito mais rica. Nós vamos falar sobre o medo com um olhar da neurociência e com um olhar também da PNL, da programação neurolinguística, que é algo que eu amo, né? Eu amo esse conhecimento da PNL. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é escrever esta mensagem, esta frase. Você vai escrever assim, ó. O medo me ensinou a sobreviver. O medo me ensinou a sobreviver. Agora, a consciência me convida a viver. O medo me ensinou a sobreviver. Agora, a consciência me convida a viver. Você vai perceber que no final da aula, essa frase vai fazer todo sentido para você. Então, olha só. Eu vou fazer uma pequena, mas é muito pequeno, um resumo da emoção do medo. Por quê? Dentro do nosso portfólio de aula aqui no ICP Academy, existe aulas completas falando sobre as emoções, tá? O medo é uma emoção primária. O medo é uma emoção primária. Todo ser humano tem a emoção do medo, correto? Quem quiser se aprofundar em conhecer as emoções, depois procura aí no portfólio que tá tudo separadinho. O Masulo tem esse carinho, né? E aí você busca aprender tudo sobre as emoções primárias. Então, vou fazer um pequeno resumo introdutório para a gente entender esse medo que paralisa. Então, olha só. O medo é uma emoção primária, todo ser humano tem, correto? E aí, o que que acontece com esse medo? O medo, ele tem uma função. A função biológica do medo é proteger, certo? O medo está no nosso sistema para nos proteger. Pronto. O cérebro entende que a função do medo é de proteção. Agora, olha só, existe uma linha muito tênue entre o medo que protege e o medo que te impede, que é justamente esse medo que te paralisa. É desse medo que nós vamos falar hoje, correto? Então, a função biológica do medo é o quê? Proteção. Pronto, é proteger. Então, o medo não é bom e nem ruim. Aliás, não tem nenhuma emoção que seja boa ou ruim. É uma emoção primária, tá no nosso sistema e ela tem uma função biológica, assim como a raiva, a tristeza e a alegria, correto? Então, as emoções primárias são raiva, tristeza, medo e alegria. Nós vamos falar hoje do medo. E a função biológica do medo é proteção. Então, vamos lá. Olha só, você já percebeu? Vamos falar do medo que paralisa. Você já percebeu quantas decisões na sua vida não foram tomadas pelo amor e sim pelo medo? Quantas decisões você tomou pelo medo? Medo de quê, Celiane? Medo de errar, medo de se decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de não dar certo, medo de não dar conta, medo de falhar, medo de se frustrar, medo de se decepcionar e assim sucessivamente. E aí o que que acontece? Que é o mais cruel de tudo. Você acredita piamente que você está escolhendo, mas o que está acontecendo é apenas uma obediência. Você está obedecendo à emoção do medo. Você não está escolhendo coisa nenhuma. Quantas vezes você elaborou projetos
e você não colocou em prática esse projeto? Já pararam para pensar nisso? E aí você cria essa percepção fantasiosa, não, mas eu não vou fazer isso agora, né? Por isso, por isso, por isso e por isso. Aí você escolhe uma narrativa e essa narrativa, ela tá pautada em que emoção? Ela tá pautada na emoção do medo. Ou seja, o medo é um cão de guarda que um dia jurou te proteger. Olha só. Mas esse cão de guarda é o mesmo que te aprisiona. Ou seja, é um cão de guarda que jurou te proteger, mas esqueceu de te libertar. E esta libertação, ela só vem através da sua consciência. Gente, isso vai ficar tão claro nessa aula hoje que você, inclusive, vai compreender por que que você fica aprisionado aos pensamentos negativos recorrentes. Por que que tem gente que acorda no meio da noite, vem um volume enorme de pensamentos negativos, ruins, e fica aprisionado ali? Perceberam agora por que que o medo é um cão de guarda que fica ali, ó, segurando a sua rédea? Ele te aprisiona total. E você acredita, olha só, inconscientemente você acredita que você está sendo guardada por aquilo. Por algum motivo, você está se guardando, você está se protegendo de algo. E o que você está criando é um volume grande de obediência a esses pensamentos. Então vamos lá. De acordo, olha só, com a neurociência, o medo nasce no sistema límbico, isso a gente sabe, especialmente na amígdala, né, cerebral, e é responsável por detectar ameaças. Olha que beleza isso. O medo, ele é responsável por detectar as ameaças. Lembra que eu falei que você acha que você está escolhendo, mas na verdade você está obedecendo? Então você cria narrativas. Olha só, você cria narrativas que detectam essas ameaças. Eu não vou fazer isso agora, não, porque eu ainda não estou preparado financeiramente para tomar uma decisão como essa. Eu não vou fazer isso ainda, não, porque eu tenho poucos conhecimentos para isso, e vai que eu comece e eu não dê conta. Eu não vou fazer esse planejamento agora, porque a minha família, perceberam? É sempre por trás uma possibilidade de proteger de algo. Por quê? Porque o medo nasce no nosso sistema límbico, na amígdala, e ele está ali, focando como uma proteção, e você não tem essa clareza consciente de até onde é proteção e até onde esse medo está te paralisando. Esse Vida Próspera teve um aluno em especial que me chamou e disse assim, Celiane, eu tenho um relacionamento com o meu pai que não é muito saudável. E o meu maior desejo, a minha maior vontade é dizer para o meu pai que eu o amo. Quando ele falou, ele já começou a chorar. Ele disse, mas eu não consegui ainda. Sabe por quê? Olha só. Aí ele começou a construir a narrativa que a fundamentação total era no medo e trazia uma sensação de proteção. Eu não falei ainda porque o meu relacionamento com ele não é muito bom, ele não me criou. E aí eu fico com medo de falar para ele isso, e eu não sei como que ele vai interpretar. O que está por trás de toda essa narrativa? A emoção do medo que paralisa ele de fazer essa ação e gera uma falsa sensação de quê? De proteção. Tá? Quantas coisas você está deixando de fazer construindo essas narrativas? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele não sabe, ele não reconhece, ele não diferencia uma ameaça real
de uma ameaça simbólica. Ele não sabe, gente, separar o que é uma ameaça real de uma ameaça simbólica. Vamos falar de uma ameaça real a nível aonde a emoção do medo possa estar ali presente para te proteger. Vamos lá. Uma ameaça real. Você caminhando na rua e encontra um pitbull selvagem na rua, que tem acontecido, né, aí alguns exemplos. Esta sensação do medo que vai ser gerado diante deste cachorro, deste cão, deste pitbull, ele vindo em sua direção é uma ameaça real, concordam? É uma ameaça real. Pronto. Uma ameaça simbólica é aquela, olha como tá tudo no mesmo lugar, é aquela que você se prepara para falar, para apresentar um trabalho, para mostrar algo numa reunião, e aí você fica com medo de ser criticada pelos seus colegas. Você fala: não, eu não vou falar isso. Eu acho que eu vou deixar para a próxima reunião. Se eu falar isso, fulano, cicrano e beltrano vão dizer isso, 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 isso. É uma ameaça simbólica. Só que o seu cérebro, ele vai processar essa ameaça no mesmo sistema límbico, no mesmo lugar da ameaça real. Aí você pensa assim, ó, se eu falar isso nessa reunião, essas pessoas não vão mais me enxergar como uma pessoa legal, vão me rejeitar. Então, pouco importa para o sistema límbico se é uma ameaça real ou se é uma ameaça simbólica. Quem vai separar isto é a sua consciência. É você que precisa se conhecer ao ponto de dizer: esta ameaça é real, esta ameaça é simbólica, eu estou criando ela. Eu estou criando essa narrativa e eu vou ficar parado nela. Está no mesmo lugar. Então, sem a sua expansão de consciência, que na verdade esse nome expansão é metafórico, não existe a expansão literal da sua consciência, não, tá, gente? É só para que a gente traga uma lucidez para aumentar o nosso nível de consciência. Aumenta como? Aumentando o nosso nível de conhecimento, que é o que a gente está fazendo agora. Então, aumentando o nível de conhecimento sobre esse medo que paralisa, você vai ter possibilidades reais de escolher quando vier as ameaças reais ou as ameaças simbólicas. Os medos que te paralisam, os pensamentos, né, intrusivos, negativos, são todos ameaças simbólicas. Ontem eu atendi uma paciente que só porque um relacionamento de 8 anos, são namorados, ele a chamou e disse: olha, eu tô confuso, não sei se eu quero casar ou não. Eu não tô mais enxergando esse relacionamento como uma possibilidade da gente dar continuidade. A vida dela acabou literalmente. Por quê? Porque ela começou a construir mais ameaças assim simbólicas gigantescas. E eu recebi esse pedido de atendimento ontem pela manhã, que foi assim, veio através de uma outra paciente minha, assim, precisa ser hoje. Não tem como nem deixar para amanhã. Então, eu encaixei ela na agenda ontem à tarde, em um horário muito imprensado, e ela mora em outra cidade, está vindo para cá essa semana já, vem, marcou outro atendimento na quinta-feira, ela vai viajar para vir para cá, porque eu falei para ela, você precisa tirar esse tempo. O que que eu fiz com isso? Eu estou tirando ela do ambiente aonde está muito sobrecarregado.
Então, você sair do ambiente se faz necessário quando você está com esse ambiente contaminado de ameaças simbólicas. Porque a gente vai já entender o que são as ameaças simbólicas pelo olhar da PNL. Então, olha só. Quando o medo é constante, ele ativa o modo de sobrevivência e desativa o neocórtex, a região da clareza, a região do raciocínio e da decisão. Perceberam? Qual que é o resultado que gera isso? A pessoa ela não pensa, ela só obedece à emoção do medo. E o que é muito, muito fundamental, que isso o consultório me ensinou ao longo desses anos. Quando essa demanda está muito alta, o paciente nem escuta o que eu tenho para dizer para ele. Eu preciso fazer ele sentir, eu preciso colocar ele para viver uma experiência. Porque só a sensação vai abrir uma vereda para que eu possa ajudá-lo. Então, eu pouco falo. Ontem eu falei muito pouco. Deixei ela, sabe, deixar sair, 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 sair. E quando eu ia, ela já trazia outra demanda. Por quê? Porque tá fechado. Tá completamente bloqueado, tá? E ela não tá fazendo isso consciente. Por quê? O neocórtex está fechado ali, ó, pronto. Ela não tem clareza. Se numa próxima sessão eu pedir para que o paciente fale o que ele me falou, ele não fala também. Por quê? Porque está seguindo o padrão de obediência à emoção do medo. Então, não tem um raciocínio com clareza, tá? E aí, o que que a PNL traz para a gente sobre isso? Esse ponto aqui, gente, ele é fundamental. Ele faz muita diferença para a gente compreender de onde que vem tudo isso. De onde que vem essa obediência a esse medo, a essa emoção? Por que que você age primitivamente a essa emoção? Desde cedo, nós somos programados através de comandos, desde muito cedo. E o comando que você mais ouviu durante a sua primeira infância foi o comando da obediência. Seja obediente. Não faça isso. Obedeça. Não desobedeça, né? Seja bonzinho com as pessoas, né? Não desrespeite as pessoas, e esse desrespeito aqui estava associado apenas a obedecer. Às vezes você, como criança, foi desobedecido, foi desrespeitado, sua vontade não valia nada. Sai daqui, que essa conversa não é para você, esse ambiente não é para você, aonde tem adulto não tem criança. Cala a boca. E você, por obediência, só sabia obedecer. Muitos comportamentos disfuncionais que você tem hoje na vida adulta estão associados a esses comandos. Muitos. E isso é muito forte dentro do sexo feminino. É algo que eu consigo identificar muito nas demandas de consultório. Inconscientemente, foi o que eu mais ouvi ontem com essa minha paciente.
Celiane, a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Como que eu vou viver agora sem a presença desse homem na minha vida? Celiane, ele é 10 anos mais velho do que eu. Vocês já pararam para pensar o medo inconsciente que está paralisando essa pessoa a nível de obediência? Então, muitas vezes você está aí paralisada diante de várias decisões, relacionamentos, profissão, vontade de crescer, de prosperar. Você parou por obediência ao medo. Por você, olha só, escuta bem o que eu vou te falar. Hoje você é um adulto e para você prosperar, para você tomar decisões, você não tem mais quem mande em você. Então, quem está mandando em você é o seu medo. E você vai continuar sendo obediente. Você tem que criar essa possibilidade de continuar recebendo comandos. E aí você continua sendo obediente ao medo. O tempo, olha só, com o tempo, o que que acontece com o tempo? O medo deixa de ser um aviso e se torna uma voz interna de comando. Ele para de ser apenas um aviso e passa a ser uma voz interna de comando. Você obedece a quem dentro de você? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Você obedece a quem dentro de você? Quer descobrir? Faz assim, ó, fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos, respira profundamente. Lembra de um momento aí que você sente medo, medo de agir. Lembra de um momento em que você sente medo de agir. Agora você vai observar uma voz interna, uma voz que surge, que tem aí dentro de você. Agora pergunte de quem é essa voz? Essa voz é sua mesmo? De quem é essa voz? Essa voz é sua? Abre os olhos. Quem conseguiu acessar e conseguiu a resposta? De quem é a voz? Abre o microfone. De quem é a voz, Virginia? Isso. Abre a câmera. É, tá. A Kátia colocou aqui, ó, no chat que a voz é da mãe dela. Ah, meu microfone já ativei. Pronto. Pode falar, Bom Virginia. dia. Bom dia. Tem duas vozes, De quem são as vozes? da minha mãe e do meu esposo. Mãe e esposo. Obrigada, Virginia, por compartilhar. A Kátia colocou que a voz é da mãe dela também. Ela colocou que a voz é da mãe. De quem é a voz Eu que também está consegui aí dentro de você? eu também consegui identificar assim que foi do meu pai e transferiu agora para o meu marido. Pronto, pai e marido, perfeito.
Ok. Ó, o José Fran colocou também que é da mãe. A voz é da mãe. Quem mais? Por que que é tão importante a gente se fazer essa pergunta e reconhecer? Ó, mais um da mãe. Que essa voz, de quem é o dono dessa voz? De onde que ela vem? Celiane, Oi, bom dia. bom Houve dia. uma falha que eu não ouvi o comando para a gente identificar a voz. Sim. O comando era fechar os olhos, certo? Pensar num momento aonde você tem a presença do medo de agir e se perguntar, identificar a voz interna, né, que está aí em você e perguntar de quem é essa voz. Certo, obrigada. De nada. Essa identificação, ela é muito, muito importante. Por quê? Porque você já começa a trazer consciência que aquilo não é seu. E você só vai, olha só, você só vai ter poder de transformar se você conhecer. Se você não conhecer, você não transforma. Como é que você vai mudar, alterar, transformar algo que você não conhece, que você não sabe por que está aí dentro de você? Esse exercício é muito poderoso, sabe por quê? Porque identifica, faz com que você reconheça a origem desse comando mental. Quando você obedece ao medo, o que que acontece com o seu cérebro? O cérebro libera cortisol e adrenalina. E isso te mantém em estado de alerta. É por isso que você acorda no meio da noite e você não consegue dormir. Com o volume de pensamentos intrusivos negativos, você libera cortisol, adrenalina e você vai estar em estado de alerta. Agora, vou voltar lá no início da aula. Esse medo é um medo real ou é um medo simbólico? Se você sair dessa aula hoje só com esse nível de consciência e aprender a lidar com os seus medos simbólicos, lembra, é a sua consciência que vai libertar você. Porque o cérebro ele está fazendo o papel dele. Ele usa o medo como proteção. Então, ativou o medo, ele não sabe se é simbólico ou se é real. Ele vai fazer o que que ele é para fazer. Então, vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina para você ficar em estado de alerta. E como controlar esse medo que vem de madrugada, Selene? Ah, quem sabe? Quem disse que é possível controlar? A gente não controla, Eva. As emoções fazem parte do nosso sistema. É biologia, então a gente tem que aprender utilizar. Lembra? É com a consciência, Eu ainda não é entendi o que é esse medo simbólico, não. o Eu não, medo, não consigo. o medo simbólico são as ameaças imaginárias que você cria, não é real. Você fica criando possibilidades na sua cabeça com os seus pensamentos. Ah, não, se eu amanhã não, se amanhã eu não for trabalhar, o meu chefe ele vai me demitir. Os meus amigos vão me chamar todos de preguiçosos. Você está acabada mentalmente, emocionalmente, e você vai trabalhar aparecer. Esses medos são reais? Você tem certeza que isso vai acontecer? São medos imaginários, compreendeu? Sei. Se eu, por exemplo, eu trouxe aqui um case de consultório. Se eu me separar dessa pessoa, eu não vou conseguir mais nenhuma outra pessoa na minha vida. Meu pai vai ficar muito decepcionado comigo. Eu-
A minha família vai me abandonar. Tudo isso são medos simbólicos. Tudo. O cérebro, para não separar real e simbólico, ele vai gerar em você a sintomatologia, tá? Para que você se proteja daquilo. Então, o medo, posição de alerta, né? É alerta. E aí você não consegue dormir. Você vai permanecer acordado, em estado de alerta total. A gente vai falar um pouquinho mais na frente como a gente lida com isso, tá? Vai, Maria de Jesus, o que que você quer colocar ou perguntar? Não? A mãozinha dela continua levantada, acho que foi. Oi, Pronto. A tá. questão dos medos, Celiane, é algo que está sempre nos limitando, sempre nos podando, né? E aí, em certos momentos, realmente eu fico assim, tentando controlar essa emoção do medo. E aí eu já li algumas coisas sobre o controle das emoções. E agora você falou uma coisa que realmente me chamou a atenção, que a gente não consegue controlar. Não. Como você falou, a gente deve buscar Sabe, uma forma mais positiva de utilizar, né? Mas tem muita coisa também sobre esse controle das emoções. Aí eu fiquei. essa parte, Maria de Jesus, do controle das emoções estão completamente ultrapassadas, tá? Dentro da PNL, não se fala de controle de emoções porque é impossível a gente controlar as emoções. Através do autoconhecimento e da inteligência emocional, você consegue utilizar o que existe de potente nas emoções. A emoção do medo, ela tá para te proteger. Agora, essa proteção, só através da sua consciência, do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, você vai determinar até onde isso te protege e até onde isso te paralisa ou te limita. Porque não existe nenhum ser humano que consiga controlar nenhum, nenhuma das emoções. Nenhuma. Então, esse é um estudo ultrapassado. Você, dentro do ICP, e em todas as formações comigo, com o Mazulo, a gente bate nisso constantemente. Por quê? Porque a neurociência, que hoje tem todo esse reconhecimento, quanto mais a gente estuda a neurociência, mais a gente ama a PNL. A PNL já traz isso, ó, há muitos anos. A forma como a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Quem falou pela primeira vez que a emoção da raiva é uma emoção que te liberta, que a potência da emoção da raiva vem porque ela tem uma energia muito grande de destruição, e se você usar essa energia para construir algo que você quer muito na sua vida, é a mesma emoção, é a mesma energia. Só que você utiliza ela a seu favor, não contra você. Eu acho que eu fiz isso, Celiane, na minha vida, de tanto eu ver, de tanto eu presenciar. Tudo o que eu presenciava na minha família, quanto meus pais, minha mãe, a vivência, a escassez, as brigas, a, a, a dependência da mamãe, eu usei tudo isso ao contrário. Esse medo aí. Aí você precisa ter muito mais elementos, Maria de Jesus, para você definir o conhecimento que você tem sobre isso e como você utiliza isso. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês no início da aula, quer saber profundamente sobre as emoções e como utilizá-la? Nós temos aulas incríveis aí na plataforma. Aulas feitas pelo Mazulo, aulas feitas por mim, aulas feitas pela Angélica, mas você pode escolher sobre o tema mesmo.
a função das emoções básicas. Mergulha, tá? Dentro dessas aulas, que você vai construir possibilidades incríveis de saber identificar conscientemente a emoção. Cada uma delas tem uma função biológica. Não tem boa e nem ruim, tem a forma como eu as utilizo. Então, o medo, ele não é bom nem ruim. Ele está ali com uma função específica, proteção. Então, na hora que você sente medo, vai ser ativado o seu sistema de proteção. Então, ó, tanto faz ser um medo real como um medo simbólico. Tanto faz, tá? Paula, tá contigo, Paula. E a Bom dia. saudade desse CP. Eu queria só colocar uma questão muito interessante que você falou com a experiência da minha própria vida. Eu tive crise de pânico, né? E quando eu fui para a minha primeira terapia, eu ouvi a psicóloga me dizer: vamos trabalhar o controle desse medo. Eu ouvi essa expressão. E durante todo o processo da terapia, eu ficava tão agoniada porque eu ficava com a ideia de que eu tinha que controlar todas as horas em que eu tinha a crise que fazia a mudança do comportamento e eu criava o pânico. E aí, depois de muito tempo, eu não conseguia controlar, e Não aquilo me consegue. deixou muito ruim, foi piorando a minha situação. E aí foi onde eu fui buscar o autoconhecimento e toda essa jornada que a gente já está fazendo há muito tempo. E quando alguém me pergunta assim, poxa, mas você sempre conta que você teve uma crise de pânico no meio de um engarrafamento, e largou seu carro e foi embora e tudo. E como é que você superou isso, né? Eu sempre falo que a superação foi, sim, a busca do autoconhecimento, mas também aquilo que você acabou de dizer, que foi para mim, que hoje faz uma mudança completamente no meus pensamentos, né, na minha mentalidade, é a gente identificar, né, a gente observar as nossas emoções, identificar e nomear isso que a gente sente. Que aí vem aquilo que você disse, o nível de consciência. A gente começa a ter um nível de consciência. E eu lembro muito bem aqui para todas que estão aqui, que eu vivi esses fases, quando eu chegava em casa, eu acordava de madrugada e eu tinha sensações horrorosas de que o lugar onde eu moro iria ter um acidente de madrugada, ia pegar fogo. Gente, era algo insuportável. Então, assim, esse ponto que a Celiane fala é algo que me ajudou depois do autoconhecimento, não foi lá da terapia inicial, né? E hoje, estando no ICP e também tendo Celiane, que também é minha terapeuta, gente, ó, viu? Só aqui dando uma colocação para vocês que tem muita coisa que o ICP nos ajuda, né? Nos faz a gente crescer e mudar cada vez mais, transformar a nossa vida para que a gente seja sempre aquilo que a gente nasceu para ser, né? Então, eu sempre observei que meu ápice desse medo, por isso quando eu fiz o exercício da agora, eu não consegui muito ver, porque eu consegui já identificar, né? Já consigo observar, e ao mesmo tempo que eu observo, e aí veio a colega perguntando sobre o medo simbólico, a gente faz uma mudança de mentalidade, porque a gente começa a encontrar meios, né? De encontrar outras possibilidades de gerenciar aquele medo. E é o que Isso. eu faço hoje. Eu, inclusive, minha última experiência, que eu vi o quanto que eu já estava com a mentalidade mudada e também a expansão de minha consciência, foi um último engarrafamento que eu peguei de quase 1 hora de relógio. E foi legal demais, porque quando eu vivi aquela situação, a minha mente queria voltar lá para quando surgiu a história do pânico. E aí, quando eu senti aquilo, que eu acolhi o sentimento e comecei a conversar comigo dentro do carro. Comecei a conversar, comecei a ver, botei uma música
E ali, gente, quando eu percebi, estava lá eu, legal, passei aquele momento e não senti nada. Então, identificar as sensações que a gente está sentindo, né, através da gente estar mais observadora da gente, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e depois a gente desenvolver isso, vai criando, a gente pode dizer, né, Celiane, desenvolvendo na gente algumas ações que a gente sabe que pode, para a gente conseguir contornar aquilo. Então, assim, é uma experiência gostosa que eu vivi. Hoje eu me sinto assim, em relação ao pânico. Outra coisa gravíssima que uma pessoa essa semana me perguntou, Celiane, e que me conhecia. Eu sou corretora de imóveis e às vezes eu ia apresentar um imóvel quando era no décimo, a partir do sétimo andar, do sexto, eu já não começava mais a subir o elevador. Gente, eu subia a escada, chegava lá quase saindo, como diz a barriga, né? De tanta exaustão. E eu não conseguia. E nem ficava num elevador sozinha, de hipótese alguma. Eu esperava até aparecer alguém para entrar. Né? Então, isso também, hoje eu vou entro no elevador sozinha, 11º, 12º, entendeu? E isso porque a gente vai compreendendo, nos conhecendo e identificando esses momentos nossos, dando, nomeando, né, as sensações também, e foi muito interessante. Então, é possível, como diz a Celiane, controlar? Não. Isso hoje eu tenho clareza que não podemos controlar. Mas a gente consegue identificar, consegue acolher e consegue buscar estratégias para a Fazer a gente. transformação. Perfeito. Antes de eu ir aí, Virginia, eu vou fechar bem aqui esse raciocínio, né, da neurociência sobre o medo. Olha só, eu já falei para vocês que quando você está obedecendo ao medo, o cérebro libera o quê? Cortisol e adrenalina, né? Assim? E aí isso gera o seu estado de alerta. Pronto, você fica no estado de alerta. Esse estado crônico de alerta, preste atenção, a Paula trouxe o quê? O pânico. Esse estado crônico de alerta vicia o seu corpo. Seu corpo fica viciado nessa tensão, nessa adrenalina, né? O que que gera? Gera ansiedade, gera insônia, gera sensação de paralisia, que nada mais é do que o pânico, certo? Então, o seu corpo vicia com essas overdoses total de cortisol e adrenalina e você fica ali, ó, refém daquilo. E aí, o que que o cérebro passa a associar? Segurança ao medo. Perceberam na fala da Paula? Ela largou o carro no meio do engarrafamento e foi-se embora, porque ela saindo dali, ela estava segura. Ela não entrava no elevador que ultrapassasse o sexto andar, por quê? Ela estava segura. Ela não entrava no elevador sozinha, por quê? Porque ela estaria segura. Tudo medo simbólico. Tudo criação, gente, da cabecinha. Certo? Então, o cérebro, depois que você está viciado nesse cortisol, nessa adrenalina, nessa tensão que é gerada, você vai associar isso à segurança. E você começa literalmente a ser escravizado por isso. É por isso que muita gente diz que quer mudar, mas não consegue. O cérebro está confundindo, quando eu escuto essa fala, o cérebro está confundindo liberdade com ameaça. Literalmente, tá? Vai, Virgínia. Então, esse depoimento de Paula me trouxe ainda mais clareza, mas ainda, eu me sinto ainda aprisionada pelo
já ter a consciência, mas ter medo do abandono e ainda uma sensação de que eu não quero decepcionar as pessoas que eu mais amo. Medo simbólico, perceberam? E Só que o cérebro da assim, Virgínia, ele não sabe. Ele tá fazendo o papelzinho dele ali, ó. de proteção, né? É. E assim, eu já melhorei bastante, mas ainda eu sofro, gente, diariamente, com muitas dores no corpo. Isso veio trazer um problema na minha coluna, Uhum. que me traz bastante sofrimento também, e falta e mobilidade. É como se eu vivesse travada, literalmente. Na Vida Próspera teve algumas imersões, alguns exercícios, não sei a palavra mais adequada, que as minhas panturrilhas doíam e davam cãibra, como se eu tivesse em um perigo. E a minha mente já inicialmente busca gerenciar isso, mas eu ainda não cheguei aonde eu mereço. Pronto. Olha só, essa frase é muito importante trazer esse ainda. Quando a gente fala esse ainda, você está já deixando aberto, né, esse comando para você chegar nesse lugar que você quer. O que é mais importante a gente saber nesse momento, e isso vai para a Virgínia e vai para todos nós, é a gente ter a consciência de que o medo não é nosso inimigo. O medo não é nosso inimigo. Ele é só uma emoção base que tem a sua função dentro do nosso sistema. O medo, ele é o vigia do inconsciente, te mostrando onde você ainda não confia em si. Olha que beleza isso. Vamos ressignificar, remodelar e se olhar para o medo. O medo não é nosso inimigo. Ele é apenas o vigia do nosso inconsciente, tá? E ele serve para nos mostrar aonde a gente não confia na gente ainda. É o que acontece comigo, Celiane. Pro... Inclusive, eu tenho tanto medo que até para me defender. Às vezes eu deixo a pessoa me ofender, dizer coisas que não é verdade, acusações, e na hora de me defender eu não tenho um argumento, eu não tenho palavras, eu não sei me defender. Eu digo, gente, eu queria ser advogada de mim mesma para me defender, mas eu não consigo. Isso acaba Ainda, me fale, frustrando ainda ainda, não consigo. isso. Se eu achasse, se eu, todo o dinheiro que eu tenho, eu ia gastar com isso bem aí, para Mas, vencer e ó, romper isso aí. pronto, mas Porque olha só, eu Eva, queria aprender a me você defender, defender é, minhas raízes, defender meus objetivos, defender quem eu amo. Até isso, às vezes eu quero defender alguém que eu gosto e não tenho medo. É medo, é medo, é medo, 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 medo. ó, o segredo não é lutar contra o medo. O segredo é escutá-lo. O segredo é escutar esse medo. Esse Depois que medo me você, deixa tão confusa que eu não consigo nem escutar. pronto, ó, percebam que tem muita trava. E aí você fica refém de quê? Da função primária do medo, que é proteção. Dessa forma, a intenção, como a Eva traz, é o quê? É proteção. Ele está ali fazendo o papel dele. Agora, até onde vai essa proteção? Aonde ela para e começa a virar escravidão, dependência, obediência, disfuncional. Então, assim,
Para que a gente possa comandar esse medo, eu preciso escutá-lo. O que é o medo? O medo não é nosso inimigo. Ele serve para mostrar aonde você não confia em você ainda. Só pela fala da Eva e da Virgínia, a gente consegue identificar vários pontos aonde elas ainda não confiam nelas. Realmente, a parte dessa. Isso tocou muito, assim, confiança. Pronto. É um ponto que precisa ser Eu acho que colocado eu. uma lupa com carinho. E Eva, olha só, a gente já conversou sobre isso. Você está num estágio de crescimento em relação a isso. Eu não sei se antes de você chegar no ICP Academy, antes de você chegar no Instituto, antes de você viver o que você já viveu até aqui, quanto de tempo você investia no seu crescimento Não, é pessoal, o no que está seu sendo o primeiro autoconhecimento? investimento, tarde, Pronto. mas antes tarde do que nunca. Tarde não, no momento certo. Não, comecei agora e eu, com fé em Jesus Cristo, eu não vou mais parar. Pronto. E daqui eu quero continuar, ficar aqui com vocês, até Quantos Deus anos você permitir. tem? Me perdoe a indelicadeza, mas quantos anos você tem? Eu tenho 52, com cara Olha de só, 40. eu sei disso. Ó, 52 anos se construindo daquela forma. Então não vai ser assim. Vai É, precisar investir tempo agora para eu não quero mais aprender parar, não. Não sobre quero mais isso. parar. Perfeito. Vamos escutar a Olivia. Oi, bom dia. Bom dia, Bom Olivia. dia Você a é de onde, todos. Olivia? Sou mineira de Conselheiro Lafayette Ah, e há uma semana estou vindo para o Maranhão, para a Ilha do Amor. ai, que coisa Tem uma boa. semana. Meu marido já estava aqui antes, desde agosto. Ele veio trabalhar na Alcoa e eu vim com ele para ficar os 20 dias para olhar imóveis, local para morar. Voltei para Minas, porque bem no exato momento que ele veio para o Maranhão, nós havíamos aberto uma empresa e Sim, lá em Lafayette. E agora surgiu a possibilidade de ampliá-la para cá. Então eu preciso perfeito. me posicionar lá, porque eu não quero deixar lá, que é a minha terra, é o lugar que eu amo. E agora eu quero expandir para cá, porque é um lugar que eu estou aprendendo a amar. Ai, que beleza. Seja muito Estou bem-vinda, viu? encantada, obrigada, obrigada. E a, a, a- o treinamento, quando ele viu, ele compartilhou comigo o link, ele falou, olha aí, nosso presente de casamento, de aniversário de casamento. E eu não imaginava que fosse tão engrandecedor como foi, assim. Gente, é muito grata a vocês, a toda a equipe, a tudo que vocês vêm proporcionando, assim, para a vida das pessoas. Que beleza. Que Deixa eu te bom. perguntar, Celiane, você falou, eu não lembro direitinho a frase aqui, que eu estava fazendo uma caminhada e ouvindo a aula. Não lembro ela toda. Você comentou que nós não controlamos as nossas emoções, não é Não, isso? Que não isso. existe isso. Mas que a gente tem como potencializá-las para a gente se É, desenvolver na- isso? é assim. O controle sobre as emoções a gente não tem, tá? Uhum, Mas a gente pode usar as emoções a nosso favor, não contra nós, certo? Aí uhum, eu sugeri que para você se aprofundar nesse conteúdo, porque ele não é um conteúdo raso, tá? É um conteúdo muito profundo e que se faz necessário, muito necessário, quando a gente entra nesse movimento do autoconhecimento. Nós temos uhum, aulas profundas gravadas dentro da plataforma explicando, falando única e exclusivamente sobre isso, tá? O que são as emoções, como elas são geradas, por que que a gente não consegue controlar as emoções e como a gente utiliza, porque todas elas têm a sua função,
biológica no sistema. Não, Uhum, não são boas e nem ruins, só são, uhum, uhum, certo? E agora, a forma como a gente as utiliza é que gera o significado de ser bom ou ruim. uhum. Então, assim, E, e fale. essa utilização delas é o nosso poder de decisão. Até aqui me protegeu e agora vou com medo mesmo, e vou avançar. É Pronto, isso? perfeitamente. Perfeitamente. É assim. Falando de forma superficial, é exatamente isso que você trouxe, Olivia. Ó, eu sei que a emoção do medo, o fundamento dessa emoção, a base dela é me proteger. Uhum, Todas as vezes que eu estou com medo, o meu cérebro vai estar trazendo para mim a minha inconsciência a proteção. Agora, eu não sei se esse medo é um medo real ou é um uhum, medo simbólico. É medo. entendi. Então, Uhum, eu preciso ter consciência para que eu venha com a intervenção disso. Esse medo é real, esse medo é imaginário, é simbólico. Ah, é um medo simbólico. Então, o que que eu faço com essa ameaça? Porque eu tô ali, ó. Eu preciso tomar uma decisão consciente. uhum, O que que eu faço com os pensamentos intrusivos que me trazem a ameaça através do medo? Gente, a única pessoa que pode mudar esse pensamento é você. uhum, Se eu acordo no meio da noite, e eu tenho pensamentos intrusivos negativos, que vai gerar adrenalina e cortisol, eu vou estar em estado de alerta, mudo esse pensamento. Isso é um treino. Você precisa treinar isso. Não, ó, tá, ok. Muito obrigada. Eu sei que esses pensamentos estão aqui dentro da minha cabeça. Você já começa sendo legal com você. Muito uhum, obrigada. Eu sei que esses pensamentos estão aqui dentro da minha cabeça. Eu sei que eles estão aí para me proteger. Mas nesse momento, eu escolho pensar em algo maravilhoso. ai, perfeito. Eu vou pensar nesse Entendi. momento que eu Uhum, sou uma boa filha de Deus, que eu tenho uma vida maravilhosa, que eu posso escolher. Eu posso pensar e escolher o meu pensamento. uhum, Eu posso pensar nesse momento que a minha cama é o melhor lugar do mundo. E eu durmo sossegadamente nessa cama. Gente, você não vai demorar 1 minuto e meio. Isso é você ter consciência e escolher. Ao invés de paralisar, você escolhe o que fazer com essa sensação de proteção. Porque você está ou não está se protegendo nesse momento? Você está se uhum, protegendo contra aquilo que você mesmo criou de ameaças simbólicas. uhum. Agora eu volto a É, dizer para vocês, isso é um treino. Você passou 52 anos, vou usar aqui a idade da Eva, fazendo da outra forma, do outro jeito. Então você está treinada, flui quase que uhum, naturalmente. uhum, Vem os gatilhos emocionais e puf! uhum, E aí você tem preguiça de fazer de outra forma. Você já está uhum, no automático. Então, para que você transforme, você precisa trazer para a consciência. Por isso, quanto mais consciência, mais poder você tem. O poder está na consciência. Sem a uhum, consciência, você não transforma. Não tem aham, como você mudar aquilo que você não tem a consciência. Então, olha só, a liberdade emocional, ela começa quando você deixa de obedecer ao medo e começa a obedecer à consciência. aham. Você falou aí também do medo que a gente às vezes falta confiança no conhecimento que a gente tem, né? E Isso. é interessante, eu estou tentando compreender ainda, mas com essa empresa que eu estou trazendo para cá, eu precisava criar uma página dela no Instagram para me posicionar, etc e tal.
Eu havia gravado vários vídeos, mas eu não tive coragem de criá-los. E aí eu escolhi um dia X para que eu pudesse é, iniciar a página e começar a me posicionar. Iniciei, mas coloquei um vídeo, e esse vídeo não falava do conhecimento específico do que a gente está trazendo. Falava de mensagens de agradecimento e oração e tal. E aí eu fiquei travada para começar a colocar os vídeos do posicionamento do conhecimento, daquilo que eu posso ajudar as pessoas. Fiquei com medo. Mas fiz o treinamento da vida próspera. E ontem eu coloquei o vídeo. Eu peguei o vídeo e falei, não, ele não vai ficar preso aqui no celular, em pequena memória do celular. Se pode ajudar as pessoas, ampliar isso, como você disse, o Mazolo disse, enfim. Por incrível que pareça, e agradeci isso demais, eu ontem coloquei o primeiro vídeo. Eu, às vezes, demoro um dia inteiro para gravar um vídeo de 1 minuto. Mas agora eu estou indo. Até mesmo aqui, abrindo a câmera para perguntar, para mim é um avanço. Ai, que beleza. Levantando a mão lá no Vida Próspera para eu perguntar, para mim foi um avanço. Eu não fazia isso, eu retia as perguntas. Eu ficava com a dúvida, eu guardava a dúvida, e depois eu me punia. Poxa, por que que eu não me perguntei? E lá no Vida Próspera, quando eu fui perguntar, quando eu fui formular a pergunta, eu escrevi essa pergunta 1000 vezes no papel para eu poder formular. A mão suava, a mão tremia, o lábio tremia, mas eu fui. E assim mesmo foi com o vídeo ontem. E agradeço muito vocês por isso. Assim, o que vocês fazem é maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Tá na nossa missão, tá no nosso propósito, viu, Olivia? Gente, olha só. O que que a Olivia disse pra gente? Perceberam o que que ela falou? Ela falou o quê? Quando ela trouxe para a consciência, ela está utilizando a emoção do medo a favor dela. Ela está sabendo utilizar isso. O medo, olha só, escuta bem isso que eu vou te dizer. A coragem não é a ausência de medo, não, tá, gente? É a decisão de não viver mais só sob o comando do medo. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de agir sobre o seu próprio comando, sobre o comando que vem da sua consciência. Ela sabe a importância dela publicar um vídeo falando. Então, é isso, é usar a seu favor. Tomar a consciência e fazer isso de forma consciente, para não se tornar refém. O medo, ele vai continuar falando com você, mas agora é você quem decide. O que é que você quer fazer com essa voz do medo? O bom é, aqui é um exercício muito potente também que você pode trabalhar. As pessoas que identificaram que a voz do medo é de outra pessoa, não é sua, devolve para a pessoa. Agradece, porque essa voz estava aí fazendo o quê? Te protegendo. Só que agora você cresceu, você é adulto, você é responsável pelas suas ações. Então agradece. E faz esse exercício mesmo, assim, ó. Em outro momento, quando terminar a aula, fecha os olhinhos, acessa novamente aquela voz que é da mamãe, que é do papai, seja de quem for, do marido, né? Agradece e fala: ó, estou devolvendo para você essa voz que te pertence. Daqui para frente, eu vou escutar a minha própria voz. Eu tenho já maturidade para isso. Eu tenho conhecimento para isso. Qual foi a frase inicial que você anotou? O medo me ensinou a sobreviver. Agora, a consciência me convida a viver. Eliane, bom dia. Oi, Bom Simar, tudo dia. bom?
Eliane, você Tudo me trouxe bem. a consciência, essa questão. Quando você tocou a questão das meninas que falaram que veio a voz do esposo. Eu, por um tempo, também passei por essa. Só que, assim, depois do Vida Próspera e em algumas conversas que eu tive com você também, você já me tinha me trazido essa consciência. E eu hoje consigo fazer essa situação revestida, que inclusive essa semana foi um dos posicionamentos que eu tive para com meu esposo, a questão da fala, né? Porque anteriormente, eu tinha essa questão. Como eu não tenho minha mãe já há algum tempo, e a voz dela já não havia mais, era a voz do meu esposo, em tudo que eu ia fazer, tudo que eu pensava, de Deus, vai dizer isso, é isso. Hoje não. Hoje eu já levo a minha voz e já serve até para ele. E quando ele vai fazer algo, como ele já sabe que eu tenho esse conhecimento, que ele e mais toma para mim com relação a essa questão dos custos de conhecimento, e essa voz, eu pego a voz dele, eu quero adquirir algum conhecimento que chega no meu custo e eu preciso da ajuda dele. Então, hoje ele já me dá suporte. E como ele já sabe que eu adquiro esse conhecimento, ele já quer usar da minha voz. E isso é muito importante, porque muitas vezes, por ele ser o homem, né, da casa, essa semana a gente viveu uma situação, mas assim, ele lhe trouxe a consciência. Depois me perguntar como faria aquilo ali, porque ele já sabe que eu estou buscando conhecimento para trazer com mais sabedoria para a nossa família, né? Perfeito. Perfeito, né? Que bom, que coisa boa, viu, gente? Mas isso, inclusive, eu quero dizer para as meninas que isso realmente foi aqui que eu consegui. Foi aqui que eu consegui trazer essa consciência e aprender, porque, como você disse, é questão do treino, Do né? treino. Então, a mente é treinada, o que a gente aprendeu, né? E quando a gente treina, a gente começa a fazer conscientemente, que a gente vira natural. Não dizendo que muitas vezes você não vai, né, chegar a ter aquele, porque o medo realmente é um alerta, É. mas é a questão de você aprender a lidar. E para mim foi um aprendizado muito grande, porque foi uma das coisas que eu realmente botei no vida própria, e já para cá, quando eu fiz em dezembro, foi o que eu realmente quebrei da minha vida, e que tem funcionado bastante. Até nas noites, quando você falou da questão das noites, eu também já passei por uma situação. Com esse aprendizado, tem que funcionar. Perfeito. Obrigada, Bom Leudimar. Gente, um dia, beijo no coração bom de dia, vocês. Opa, quem está excelente falando bom aula, dia? bom Ai, dia. Jacira. Oi, meu amor, beijo, beijo Beijo, viu? grande, você é maravilhosa. Estamos juntas nessa construção. Vamos lá fazer a nossa foto final. Vamos. Agora eu Negreiro posso. está contigo. Vamos abrir nas câmeras. Ó, se alguém permanecer com a câmera fechada, isso é um medo simbólico. que, que aí vocês são todos lindos, os alunos do ICP, Bom viu? dia. Isso eu Bom estou dia. afirmando. Então vamos aqui tirar Celiane, consegue me ouvir? Thalita. Oi, é só um minutinho, eu gostaria de falar. Agradecer. Celiane, que prazer te conhecer e prazer estar aqui nessa aula maravilhosa. E foi libertador de conhecer realmente o que é o medo, né? De a gente ter realmente a clareza de saber quais são o que nos aprisiona. E ter esse exercício aqui prático foi libertador. Agradeço demais essa comunidade maravilhosa, transformadora. E está sendo incrível. Essas 2 semanas foi a melhor decisão que eu tive, foi me tornar nexo. Eu sou aqui de Salvador, Bahia, e está sendo transformador. Agradeço a todos. É isso aí. E aí eu posso afirmar. Hoje nós não tivemos uma aula hoje. Nós tivemos aqui algo tão grandioso que é um treinamento, um seminário, um curso. É algo grandioso, grandioso.
E se ela não tivesse paciente na estante dela esperando ela bem aqui no consultório, eu não ia liberar ela agora não, viu? Eu ia ter que deixar ela aqui até 10 horas da manhã hoje, mas é porque ela tem paciente, já tá esperando aqui. A agenda dela é super corrida. E aí, viu? E é porque é os pacientes que não estão, né, buscando justamente trabalhar, inclusive esses medos aí. Estamos lá no 3, a felicidade de quem prosperou. 1, 2, 3, feliz! É isso aí, a felicidade de quem prospera no ICP Academy. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Gratidão, gratidão.